Não vamos cantar o hino 196 da nossa harpa cristã. É um pouco puxado, mas o nosso objetivo aqui é louvar ao Senhor. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale da sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. E muito foi achado a rosa e provado excelente odor, o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus preciosa, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém, Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no 5º livro da Bíblia, ou melhor, vamos ler no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1 a 9. Pedir a nossa irmã Dama para continuar lendo. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrate, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tu somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente conduzirás. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Não pasmes,
nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Irmãos, uma coisa maravilhosa que nós encontramos nesses versículos da palavra de Deus. Deus coloca Moisés como general, substituindo o teu servo Moisés, que havia, por aflição do povo, desobedecido a palavra de Deus, quanto à rocha, pois era apenas para ordenar e não para ferir. Pois aquela rocha representava Deus. Quando Moisés bate na rocha com cajado, Moisés não bateu em uma pedra, Moisés bateu no próprio Deus. E Moisés feriu Deus com aquele cajado. Então, apesar de toda aquela glória, tudo aquilo, um homem tão próximo de Deus, por causa daquilo, Deus disse: olha, Moisés, você não vai, você só vai ver a terra, mas nela você não vai entrar. Era a desobediência de Moisés. A aflição levou Moisés a descumprir a palavra de Deus. Então Deus leva Moisés a um alto monte, e lá Moisés morre, e Deus esconde, Deus o sepultou Moisés, escondeu o corpo de Moisés para que não houvesse idolatria. Inclusive o nosso irmão Judas, o penúltimo livro da Bíblia, está escrito que houve uma contenda entre Satanás e Miguel, para que Satanás queria o corpo de Moisés, que ele queria idolatrar para levar o povo a pecar, e Deus não permitiu, e Miguel não permitiu, sob o comando de Deus, e escondeu o corpo de Moisés para Satanás não descobrir. Tudo bem. E agora Moisés é sepultado em um lugar desconhecido. E Deus, e certamente foi um baque na linguagem bruta, nossa, grosseira, para o nosso irmão Josué. Mas o Senhor, Deus, aparece a Josué e começa dizendo a Josué que assim como foi com Moisés, era com ele. Deus reanima o Josué de uma forma grandiosa. Entretanto, quando chega no capítulo 8 em diante, 7 em diante, Deus condicionou todas as vitórias, todas as bênçãos, à obediência à palavra do Senhor. Então tem muita gente enganada. Tem muita gente enganada com a palavra de Deus, com as bênçãos de Jesus. Para que as bênçãos do Senhor, ela nos alcance, são elas que tem que nos alcançar e não que precisamos correr atrás delas. Tem alguns cuidados. Observe que depois de Deus tem 6 capítulos de bênção, 6 versículos de bênção para Moisés, ou para Josué. 6 versículos é promessa. Perdão, 5 versículos é promessa. O sexto é animando a Moisés, a Josué. Mas 3 versículos é de advertência. O 7 diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. As promessas de Deus na nossa vida, ela é condicionada, elas são, na verdade, condicionadas ao nosso grau de obediência, à nossa vida diante do Senhor. Se estivermos na direção do Senhor, se a nossa Bíblia for a nossa bússola para guiar o nosso caminho, se a nossa Bíblia for o alimento da nossa alma e for a nossa fonte de inspiração, tenho certeza que todas as bênçãos do Senhor, ela vai nos alcançar. Porque elas estão condicionadas. As misericórdias do Senhor para mim está condicionado a uma vida de obediência. No versículo 8 ele continua dizendo: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então te farás prosperar
e prudentemente prosperar no teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Qual é a forma que eu preciso de andar na direção do Senhor, irmão? Como eu devo andar? A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Não há, irmão, outro mecanismo que nos garanta a salvação, que nos indique, que nos mostre a salvação, senão a Bíblia Sagrada. Não, irmão, não tem bom pregador, melhor pregador, não, irmão. Não, irmão. A Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. As bênçãos que o Senhor nos prometeu, elas continuam de pé. Mas continuam de pé para quem? Para aqueles que não saíram do caminho do Senhor. As bênçãos do Senhor vai alcançar a todos? Não. Isso é um encodo. As bênçãos do Senhor alcançam aqueles que não saíram do caminho. Não. Aqueles que não saíram do caminho serão alcançados. Todas as promessas os alcançarão. Todas as promessas. Por quê? Porque ele está às bênçãos do Senhor. Porque o Senhor é claro com Josué. Ele diz a Josué: assim como fui com Moisés, serei contigo, onde quer que pisar a planta dos teus pés, te tenho dado, desde o grande rio, o rio Eufrates, até o grande Líbano, até o pôr do sol. A promessa era grande, mas então tão somente tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito na lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então as nossas bênçãos não está vinculada às vãs filosofias. Não, irmão. As nossas bênçãos está em caminharmos de acordo com a palavra de Deus, de andar, irmão, segundo a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. Eu tive um pastor que ele dizia: irmão, quando você passar pelo novo convertido, não dê a paz do Senhor a ele, não, para não envergonhar. Como é a história, pastor? Eu não dar a paz do Senhor para o meu irmão, para não envergonhar o meu irmão. Quem envergonha, irmão, o crente é pecado. Quem envergonha o crente é uma vida de mentira, de engano. Não é dar a paz do Senhor. Você tem que ser simples, sincero em tudo que vem fazer. Não pode, irmão. Não posso ser um mero ator. Não posso ser, irmão, não me chamem para ser animador de auditório. Jesus nos chamou para pregar a palavra de Deus. Jesus nos chamou para dizer: ainda há esperança. Mesmo que a pessoa tenha matado, tenha roubado, tenha se prostituído, por mesmo que essa pessoa se encontre na rua, na sarjeta, lá no prostíbulo, ainda existe esperança para essa pessoa. Até que Jesus volte. Porque depois da vinda de Jesus, não há mais esperança. Então, irmão, não há, irmão. Não há essa história. A palavra de Deus, ela só nos alcança. Ela só nos alcança se estiverem no caminho. Eu já vi pregadores mentirosos dizendo que aquele que tem promessa de Deus não morre antes das promessas se cumprir. Isso é engano, isso é engodo, é mentira do cão. Se você quebrou a aliança com Cristo, como você quer que essas promessas te alcancem? Se não há mais uma aliança, você quebrou, você está afastado, está afastada. As promessas do Senhor continuarão de pé quando você retomar, consertar, fazer uma nova aliança com Cristo. Aí sim, volta tudo novamente e as bênçãos podem te alcançar. Agora, dizer que as promessas continuam de pé, mesmo você fora, não, isso é mentira. As promessas de Deus, a aliança, se você quebrou uma aliança, conserte a sua aliança ainda hoje, porque amanhã pode ser muito tarde demais. Então Jesus disse a Josué, Deus disse a Josué, que para que todas aquelas promessas que ele fizera, desde o versículo 1, do primeiro Josué, versículo 1 ao versículo 6,
todas aquelas promessas, elas são condicionadas a partir do versículo 8 ao versículo 9. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado. As promessas de Deus, elas nos acompanham, ela vai nos alcançar desde quando estamos na direção do Senhor.